a mão até a boca e tudo. Ah, vai correr tudo bem. É bem perto da superfície, bem pequenininho e tudo. Eles podem tirar o troço em 2 minutos. Aí eu comecei a ler um horário de trem que tinha trazido no bolso, só para parar de mentir. Quando eu começo, posso ficar mentindo horas a fio se me dá vontade, sem brincadeira, horas. Não conversamos muito depois disso. Ela começou a ler o Vogue que tinha trazido e eu fiquei olhando algum tempo pela janela. Ela desceu em Newark, desejou que tudo corresse bem na operação, sempre me chamando de Rudolph. Aí me convidou para visitar o Ernie durante o verão em Gloucester, Massachusetts. Disse que a casa deles era bem em frente da praia e tinha quadra de tênis e tudo, mas eu só agradeci e disse a ela que ia para a América do Sul com minha avó. Essa era mesmo de amargar, porque minha avó quase nunca sai nem de casa, a não ser talvez para ir a uma porcaria de uma matinê ou coisa que o valha. Mas eu não ia visitar aquele filho da puta do Murrow, nem por todo o dinheiro do mundo, nem que eu estivesse desesperado. 9. Assim que cheguei à estação Pensilvânia, fui entrando na primeira cabine telefônica que encontrei. Me deu vontade de telefonar para alguém. Deixei as malas do lado de fora, junto à cabine, para poder vigiá-las, mas lá dentro não consegui pensar em ninguém para telefonar. Meu irmão, DB, mora em Hollywood. Minha irmã menor, a Phoebe, vai para a cama lá pelas 9 horas, por isso não podia ligar para ela. Ela não se importaria nem um pouquinho se eu a acordasse, mas o problema é que não era ela quem ia atender. Ia ser meu pai ou minha mãe. E isso estava fora do programa. Aí tive a ideia de ligar para a mãe da Jeannie Gallagher e saber quando começavam as férias dela. Mas a ideia não me entusiasmou muito. Além disso, era um bocado tarde. Aí pensei em telefonar para essa garota com quem eu costumava sair, a Sally Hayes, que já estava em casa para as férias de Natal. Ela tinha me escrito uma baita de uma carta cretina para Chuchu, me convidando para ajudá-la a arrumar a árvore de Natal e tudo. Mas fiquei com medo que a mãe dela atendesse. A mãe dela e a minha se conheciam e a imaginei logo correndo para o telefone para contar à minha velha que eu estava em Nova York. Além disso, não morria de desejos de falar com a velha Reis. Uma vez ela tinha dito a Sally que eu era maluquinho e desorientado. Aí pensei em ligar para um antigo colega do colégio Houghton, o Carl Lucy, mas não ia muito com a cara dele. No fim das contas, acabei sem telefonar para ninguém. Depois de ficar uns 20 minutos lá dentro, saí da cabine, apanhei as malas e andei até o túnel onde param os táxis. Sou tão distraído que dei ao motorista o endereço lá de casa, por causa do hábito e tudo. Esqueci completamente que ia acampar num hotel por uns dias e só voltaria para casa depois do começo das férias. Já estávamos no meio do parque, quando dei pela coisa. Aí disse ao chofer: "Ei, você se importa de dar a volta assim que puder? Dei o endereço errado, quero ir para o centro." O chofer era metido a engraçadinho. "Não posso virar aqui, meu chapa. Essa rua é mão única. Agora vamos ter que seguir até a rua 90. Não queria me meter numa discussão e respondi: "Tá bom." Aí me lembrei de uma coisa de repente. "Escuta aqui, você sabe onde ficam aqueles patos que vivem no lago lá pro lado sul do parque? Aquele laguinho. Você sabe por acaso para onde eles vão, os patos, quando fica tudo congelado? Será que você tem uma ideia?" Calculei que era uma chance num milhão. Ele se virou para trás e me olhou como se eu fosse maluco. Que há, o meu? Tá querendo me gozar?" "Não, só que eu estava interessado em saber, só isso." Ele se calou e eu também, até que saímos do parque na rua 90. Aí me disse: "Prontinho, meu chapa, para onde a gente vai agora?" "Bem, o negócio é o seguinte, não quero me hospedar em nenhum hotel do lado leste, onde possa dar de cara com algum conhecido. Estou viajando incógnito." Odeio dizer coisas quadradas, assim como viajando incógnito, mas quando estou com gente burra, fico burro também. "Você sabe por acaso quais são as orquestras que estão tocando no Taft ou no New Yorker?" "Não manjo nada disso, meu chapa.
Tá bem. Então me deixa no Edmont. Escuta, você se importa de dar uma paradinha no caminho e tomar qualquer coisa comigo? Eu pago, tô com a nota. Não posso, meu chapa, sinto muito. Aquele sujeito era certamente uma grande companhia. Uma dessas personalidades irresistíveis. Chegamos ao Edmont e assinei o registro. No táxi eu tinha posto só de farra meu chapéu de caça vermelho, mas tirei-o da cabeça na hora de entrar no hotel. Não queria passar por doido ou coisa que o valha. Aí é que está a ironia da história. Nem sabia que o hotel estava cheio de malucos e de pervertidos. Havia um tarado em cada canto. Me deram um quarto muito vagabundo. A única vista que eu tinha era a outra ala do hotel. Não que eu ligasse para isso. Estava deprimido demais para me preocupar se a vista do meu quarto era boa ou não. O empregado que me levou até o quarto devia andar pelos 65 anos e conseguia ser mais deprimente do que o próprio quarto. Era um desses carecas que penteiam todo o cabelo do lado por cima da cabeça para tapear. Eu preferia ser careca de uma vez a fazer um troço desses, de qualquer jeito. Que empregado fabuloso para um sujeito de 65 anos carregar a mala dos outros e ficar esperando uma gorjeta. Acho que ele não era muito inteligente, nem nada, mas o troço não deixava de ser doloroso. Quando ele foi embora, fiquei olhando pela janela, ainda de paletó e tudo. Não tinha nada de melhor para fazer. Aí é que reparei o que estava acontecendo do outro lado do hotel. Não se davam nem ao trabalho de baixar a veneziana. Vi um sujeito de cabelos grisalhos e ar muito distinto, só de cuecas, fazendo um troço de cair o queixo. Primeiro, pôs a mala em cima da cama, aí tirou uma porção de roupas de mulher e começou a vesti-las. Roupa de mulher mesmo, meias de seda, sutiã e uma dessas cintas com elásticos, pendurados e tudo. Aí se enfiou num vestido de noite preto, justo pra chuchu, juro por Deus. Depois ficou andando pra lá e pra cá no quarto, com os passinhos miudinhos, assim como as mulheres fazem, fumando um cigarro e se olhando no espelho. E o pior é que estava sozinho, a não ser que houvesse alguém no banheiro. Isso não dava para ver de onde eu estava. Quase em cima da janela dele, um homem e uma velha estavam se encharcando. Cada um esguichava um bocado de água em cima do outro. Talvez fosse uma bebida qualquer. E não água, mas não dava para saber o que estava nos corpos. Seja lá o que for, ele tomava um gole e esguichava em cima dela toda. E aí era a vez dela fazer o esguicho em cima dele. Dou minha palavra de honra, os sacanas se revezavam. Era um troço digno de ser apreciado. O tempo todo pareciam uns histéricos e riam, como se estivessem fazendo a coisa mais engraçada do mundo. Não estou brincando, não. O hotel estava repleto de tarados. Acho que provavelmente eu era o único sacana normal nas imediações, e isso não é lá muita vantagem. Me deu uma vontade bárbara de passar um telegrama para o Stradlater mandando ele tomar o primeiro trem para Nova York. Ele ia ser o rei do hotel. O diabo é que esse tipo de porcaria é meio fascinante da gente olhar, mesmo que não queira. Por exemplo, essa garota que estava levando os esguichos na cara, ela era um bocado bonita. Aí é que está o problema. Na imaginação, sou provavelmente o maior tarado sexual que existe. De vez em quando sou capaz de inventar uns troços um bocado indecentes, que não me importaria de fazer se aparecesse uma oportunidade. Até compreendo que pode ser bastante divertido de um jeito meio esquisito a gente arranjar uma garota e ficar esguichando água ou qualquer troço, um na cara do outro, se os dois estão de pifa e tudo. Mas o caso é que a ideia não me agrada. Pensando bem, é nojento. A meu ver, se a gente não gosta de verdade de uma garota, não deve de jeito nenhum ficar fazendo um troço desses com ela. E se gosta mesmo, então é porque deve gostar também do rosto dela.
E aí não vai fazer uma porcaria dessas, esguichar água na cara dela e tudo. É pena que um troço imundo desses, às vezes, possa ser um bocado divertido. E as garotas também não ajudam muito quando a gente faz força para evitar muita sujeira, quando a gente procura evitar que se estrague uma coisa boa de verdade. Há uns 2 anos, conheci uma garota que era ainda mais safada do que eu. Safada é apelido, mas durante algum tempo nos divertimos para valer, de uma maneira meio marota, é claro. Sexo é o tipo de coisa que não consigo entender direito. A gente nunca sabe em que ponto está. Vivo estabelecendo uma série de regras sexuais para mim e aí, não demora muito, desobedeço a todas elas. No ano passado, resolvi nunca mais ficar me esfregando com nenhuma pequena que, no fundo, eu achasse uma chata. Na mesma semana, quebrei a regra, para dizer a verdade, na mesma noite. Passei a noite toda atracado com uma cretina terrível chamada Anne Louise Sherman. Sexo é um troço que eu não entendo mesmo. Juro que não entendo. Enquanto estava ali, em pé, fiquei pensando em dar um telefonema para Ginny, quer dizer, pedir interurbano para seu colégio e saber quando ela ia chegar, em vez de perguntar à mãe dela. Era proibido telefonar tarde da noite para as alunas, mas eu tinha bolado tudo. Ia dizer que era o tio dela, ia dizer que a tia dela havia acabado de morrer num desastre de automóvel e que eu precisava falar imediatamente com a Ginny. Tenho certeza que teria dado certinho. Só não fui em frente porque não estava com disposição. É impossível fazer um troço desses direitos se a gente não está disposto. Depois de algum tempo, sentei numa cadeira e fumei uns 2 cigarros. Estava me sentindo o último dos mortais. Essa que é a verdade. Aí, de repente, me deu um estalo. Apanhei a carteira e comecei a procurar um endereço que me havia sido dado por um sujeito da Universidade de Princeton, que eu tinha conhecido numa festa no verão anterior. Acabei encontrando. O papel já tinha ficado com uma cor esquisita por causa da carteira, mas dava para ler. Era o telefone de uma garota que o cara da Princeton tinha me dito que não era propriamente uma prostituta nem nada, mas topava uma brincadeira de vez em quando, uma vez que ele a levou a um baile em Princeton e quase foi expulso da universidade. Ela fazia striptease em revistas musicais ou coisa parecida. De qualquer jeito, peguei o telefone e disquei o número dela. Chamava-se Faith Cavendish e vivia no Hotel Stanford Arms, na esquina da rua 65 com a Broadway. Na certa, uma espeluncazinha. Por um momento cheguei a pensar que ela não estava em casa ou coisa que o valha. Ninguém respondia. Finalmente, alguém atendeu. Alô? Falei. Arranjei uma voz bastante grossa para que ela não desconfiasse da minha idade nem nada. Mesmo sem forçar, tenho uma voz um bocado grossa. Alô? Respondeu uma voz de mulher, num tom que não chegava a ser de muitos amigos. É a senhorita Faith Cavendish? Quem é que está falando, hein? Quem é que quer falar comigo numa droga de uma hora dessas? A reação me pegou meio desprevenido. Bem, eu sei que é um bocado tarde, respondi, numa voz macia à beça. Espero que me desculpe, mas estava muito ansioso para falar com você. No duro. Eu disse isso com a voz mais macia do mundo. Mas quem é que está falando? Bem, você não me conhece, mas aqui é um amigo do Ed Birsell. Ele me sugeriu que quando viesse a Nova York procurasse você para tomarmos uns drinks. Quem? Você é amigo de quem? Puxa, ela estava uma onça no telefone, estava praticamente berrando comigo. Edmund Birsell. Ed Birsell. Respondi. Não me lembrava direito se o nome dele era Edmund ou Edward. Só vi o cara uma única vez numa droga de uma festa idiota. Não conheço ninguém com esse nome. Se você pensa que fico muito satisfeita de ser acordada no meio da noite, não conhece Ed Birsell, de Princeton? A gente podia adivinhar que ela estava folheando seu fichário mental e tudo para localizar o nome. Birsell de Princeton, da Universidade de Princeton? Isso mesmo, respondi. Você também é da Universidade de Princeton? Bem, mais ou menos. Ah, como vai o Ed? Mas que hora que você foi arranjar para telefonar? Ele vai indo bem, lhe mandou muitas lembranças. Muito obrigada.
Dê a ele minhas lembranças também. Ele é uma ótima pessoa. O que é que ele anda fazendo atualmente? De um minuto para o outro, estava ficando simpática para Chuchu. Ah, você sabe, as coisas de sempre, respondi. Como é que eu ia lá saber o que ele andava fazendo? Mal o conhecia, nem sabia se ele ainda continuava em Princeton nem nada. Que tal nos encontrarmos em algum lugarzinho para um drink, hein? Por acaso você tem uma ideia de que horas são? Ela falou. Afinal, como é seu nome? Se é que posso perguntar. De uma hora para outra, ela começou a falar toda afetada, querendo bancar a gente bem. Você está me parecendo meio sobre o moço. Obrigado pelo elogio, respondi novamente com a voz macia para diabo. Meu nome é Holden Caulfield. Devia ter dado um nome falso, mas nem pensei nisso. Escuta, Caulfield. Não tenho o hábito de marcar encontros no meio da noite. Sou uma moça que trabalha. Amanhã é domingo. Bem, de qualquer maneira, preciso repousar para manter a forma. Você sabe como é. Pensei que nós podíamos tomar pelo menos um drink juntos. Não é tão tarde assim. Olha, você é muito bonzinho, ela disse. Afinal, de onde você está telefonando? Onde é que você está? Eu, numa cabine telefônica. Ah, respondeu. Aí houve uma longa pausa. Bem, eu gostaria muito de encontrá-lo um dia desses, Calfi. Você me parece muito atraente. Deve ser uma pessoa muito simpática. Mas hoje já está um bocado tarde. Eu poderia ir à sua casa. Olha, normalmente eu acharia ótimo. Adoraria que você aparecesse para tomar alguma coisa. Mas acontece que a minha companheira de quarto está doente. Passou a noite inteira sem conseguir pegar no sono. Há uns 2 minutos ela conseguiu adormecer, sinceramente. Ah, que pena. Em que hotel você está hospedado? Talvez nós pudéssemos nos encontrar amanhã. Amanhã eu não posso, respondi. Só posso hoje à noite. Que trouxa que eu sou. Não devia ter dito isso. Ora, sinto muito. Darei lembranças suas ao Ed. Você me faz esse favor? Espero que você aproveite bem seu passeio a Nova York. É um lugar formidável. Sei que é. Obrigado. Boa noite, respondi. E aí desliguei. Puxa, tinha feito uma besteira das grandes. Pelo menos devia ter marcado um encontro para um drink ou coisa que o valha. 10. Ainda era bem cedo. Não me lembro da hora, mas não era muito tarde. Se há uma coisa que detesto é ir para a cama sem estar nem ao menos cansado. Então abri as malas, tirei uma camisa limpa e fui para o banheiro, me lavei e mudei a camisa. Me deu vontade de descer e ver se estava acontecendo algum troço no salão Lavanda. O tal salão Lavanda era a boate do hotel. Enquanto mudava a camisa, por pouco não dei um telefonema para minha irmã caçula, a Phoebe. Vontade de falar com ela não faltou. Ela tem um bocado de bom senso e tudo. Mas não podia me arriscar porque ela é muito criança e não ia estar acordada, muito menos por perto do telefone. Pensei que poderia desligar se meus pais atendessem, mas isso também não ia dar certo. Eles iam logo ver que era eu. Minha mãe sempre sabe que sou eu. Ela tem um sexto sentido no duro. Mas bem que gostaria de bater um papinho com a Phoebe. Valia a pena conhecê-la. Juro que ninguém nunca viu uma criança mais bonitinha e esperta do que ela. É esperta mesmo. Por exemplo, na escola, ela tira 100 em tudo. Na verdade, sou o único burro da família. Meu irmão DB é escritor e tudo. E meu irmão L, aquele que morreu, de quem já falei, era um crânio. O único burro sou eu mesmo. Mas valia a pena ver a Phoebe. Ela tem um cabelo meio ruivo, parecido com o do L, e usa um penteado bem curto no verão, com os cabelos puxados para trás das orelhas. As orelhas dela são muito bonitinhas. No inverno, ela usa o cabelo comprido. Às vezes minha mãe faz tranças no cabelo dela, outras vezes não. Fica bonita mesmo. Ela só tem 10 anos e é magricela como eu. Mais de um magro bonito, magrinha como uma patinadora. Uma vez fiquei olhando da janela enquanto ela atravessava a 5ª Avenida para ir ao Central Park
E é assim que ela é, magrinha como uma patinadora. É impossível não gostar dela. Por exemplo, quando a gente conta alguma coisa, ela sabe direitinho de que diabo é que a gente está falando. A gente pode até levá-la a qualquer lugar. Se a gente leva ela para ver um filme vagabundo, por exemplo, ela sabe direitinho que é um abacaxi. Se é um bom filme, ela sabe que é um bom filme. DB e eu a levamos para ver um filme francês, A Mulher do Padeiro, com Raimundo. Ela vibrou. Mas o favorito dela é Os 39 Degraus, de Robert Donat. Ela sabe a porcaria do filme todo de cor, porque já a levei para ver o troço mais de 10 vezes. Por exemplo, quando Donat chega àquela fazenda escocesa, fugindo da polícia e tudo, a Phoebe diz bem alto no cinema, ao mesmo tempo que o tal escocês na tela: "Você gosta de arranque?" Ela sabe todo o diálogo de cor. E quando o professor, aquele que no duro é um espião alemão, vai levantando o dedo mindinho aleijado para denunciar o Robert Donat, a Phoebe é mais ligeira, levanta o dedinho no escuro bem na frente da minha cara. Ela é 100%. Todo mundo tem que gostar dela. O único problema é que, às vezes, ela é um pouco afetiva demais. Para uma criança, ela é muito emotiva. É mesmo. E tem outra coisa. Ela escreve livros o tempo todo, embora não termine nenhum. São todos sobre uma menina chamada Hazel Waterfield, só que a Phoebe escreve Hazel, H-A-Z-L-E, e não H-A-Z-E-L. A tal da Hazel Waterfield é uma garota detetive que é órfã, mas o pai dela vive aparecendo. O pai é sempre um cavalheiro alto e simpático de uns 20 anos de idade. Eu vibro com um troço desses. Juro por Deus que ninguém pode deixar de gostar dela. Já era esperta em pequenininha, quando eu e o Ellie a levávamos ao parque nos domingos. Ellie tinha um barquinho à vela e aos domingos costumava brincar com ele. Phoebe ia conosco. Usava luvas brancas e caminhava entre nós, como uma grande dama. Quando eu e o Ellie conversávamos sobre assuntos gerais, ela ficava só escutando. Às vezes, por causa do tamanho dela, a gente até esquecia que ela estava por perto, mas não era por muito tempo. Ela interrompia a conversa de 2 em 2 minutos, dava uma cutucada no Ellie ou em mim e perguntava: "Quem? Quem é que disse isso, Bob ou a moça?" Nós respondíamos e ela dizia "ah" e continuava prestando atenção. O Ellie também vibrava com ela, quer dizer, também gostava um bocado da Phoebe. Agora, ela está com 10 anos. Já não é tão pequena, mas todo mundo ainda se esbalda com ela. Todo mundo com um pouquinho de inteligência, bem entendido. De qualquer forma, era uma pessoa com quem se tinha sempre vontade de falar pelo telefone. Mas eu estava com muito medo de que meus pais atendessem e ficassem sabendo que eu estava em Nova York, expulso do Pensey e tudo. Por isso, acabei de vestir a camisa. Aí me aprontei e tomei o elevador para ver o movimento no saguão. A não ser por uns caras com pinta de gigolôs e umas louras com pinta de vagabundas, o saguão estava meio deserto. Mas vinha a música do Salão Lavanda, por isso fui para lá. Apesar de meio vazio, me deram uma mesa horrível bem no fundo. Eu devia ter sacudido uma nota no nariz do maître. Em Nova York, a gente fica sabendo que é verdade essa história de que o dinheiro fala. É sério. A orquestra era o fim, Bud Singer. Uma porção de metais, mas metal ruim, como o quê? Também havia muito pouca gente da minha idade lá dentro. No duro mesmo não vi ninguém da minha idade. Quase tudo coroa, desfilando com suas garotas. Menos na mesa à minha direita, onde estavam 3 pequenas, que deviam andar beirando os 30 anos. Todas as 3 eram um bocado feias e, pelo tipo de chapéu que usavam, estava na cara que não eram de Nova York. Uma delas, a loura, não era de todo má. Era engraçadinha a loura. E comecei a dar em cima dela, devagar. Mas aí o garçom veio me atender. Pediu uísque com soda e disse para não misturar. Falei depressa para burro, porque se a gente gagueja, eles percebem que a gente tem menos de 21 e não vendem bebida alcoólica. Mesmo assim me estrepei. Desculpe, cavalheiro, disse ele, mas o senhor tem alguma prova de idade?
Sua carteira de motorista, por exemplo? Joguei um olhar frio para Chuchu em cima do sujeito, como se ele tivesse me ofendido, e perguntei: eu lá tenho cara de ser menor de idade? Desculpe, cavalheiro, mas temos nossas... Está bem, fui logo dizendo. Resolvi deixar o negócio de lado. Me traz uma Coca-Cola. Ele foi saindo, mas chamei-o novamente. Vê se tá com um pouco de rum nesse negócio, tá? Pedi. Falei com muito jeito. Não posso ficar num lugar micha como esse completamente seco. Vê se tá com um pouco de rum, tá? Desculpe, cavalheiro, ele disse e foi-se embora. Não fiquei com raiva porque eles não têm culpa. Perdem o emprego se forem apanhados vendendo bebida alcoólica a menor. E a droga toda é que eu sou mesmo menor. Comecei novamente a dar em cima das 3 bruxas da mesa ao lado, quer dizer, da loura. As outras 2 só numa ilha deserta. Mas não engrossei nem nada. Só castiguei na direção delas um olhar macio e sedutor. Aí as 3 começaram a rir, feito imbecis. Com certeza me acharam garoto demais para dar um lance desses. Aquilo me chateou pra burro. Parecia até que eu estava interessado em casar com elas ou coisa parecida. Devia ter dado uma fria nelas, mas o problema é que eu estava com vontade de dançar. Gosto muito de dançar de vez em quando e aquela era uma dessas vezes. Por isso, de repente, me inclinei para a frente e convidei. Alguma de vocês gostaria de dançar? Não fui grosso nem nada. Com muita classe até. Mas, puxa, também acharam isso engraçado e desandaram a rir de novo, no duro. Eram 3 autênticas imbecis. Vambora, falei. Vou dançar com vocês. Uma de cada vez, tá bom? Que tal? Vambora. Afinal, a loura se levantou para dançar, porque estava na cara que era com ela que eu estava falando, e nos dirigimos para a pista. As 2 outras donas quase tiveram um ataque histérico quando nós saímos. Era preciso mesmo ser muito tarado para querer qualquer coisa com elas. Mas valeu a pena. Como dançava a loura. Conheço muito pouca gente que dance como ela. No duro, algumas dessas garotas burras deixam a gente doido num salão. Se a gente vai dançar com uma garota esperta, ela passa o tempo todo se esforçando para guiar o par, ou então dança mal para Chuchu, e a melhor coisa que se tem a fazer é ficar enchendo a cara na mesa com ela. Você dança para burro, falei para a loura. Você devia ser profissional, sério. Dancei com uma profissional uma vez, e você é 100 vezes melhor do que ela. Já ouviu falar em Marco e Miranda? O quê? Ela nem estava prestando atenção, estava olhando para o outro lado. Perguntei se você já ouviu falar em Marco e Miranda. Sei lá, acho que não sei. Bem, são 2 dançarinos, ela é dançarina, mas não é nenhum estouro. Faz tudo certinho, mas não é um estouro. Sabe quando é que se vê se uma garota é uma grande dançarina? Que é? Ela nem estava me ouvindo. A atenção dela vagava pelo resto do salão. Perguntei se você sabe quando é que uma garota dança bem para burro. Bem, aqui onde estou com a mão nas tuas costas. Se tenho a impressão de que não tem nada de baixo, nem corpo, nem pernas, nem nada, aí é porque a garota é mesmo um estouro de dançarina. Mas ela não estava prestando atenção. Então resolvi parar de assuntar e ficamos só dançando. Puxa, como dançava imbecil. Bud Singer e sua orquestra horrível estavam tocando Just One of Those Things. E nem eles conseguiam estragar completamente a música. É mesmo o tipo de música bacana. Eu não quis dar nenhum passo complicado. Detesto esses caras que ficam fazendo exibição no salão. Mas levava ela para cá e para lá. E ela não se perdia. O mais engraçado é que pensei que ela também estivesse gostando, até que, de repente, ela me saiu com essa idiotice. Eu e minhas amigas vimos o Peter Lorre ontem à noite, o artista de cinema, em carne e osso. Estava comprando um jornal. Ele é um amoreco. Você tem muita sorte, falei. Você tem sorte mesmo, sabe disso? Ela era a própria imbecilidade, mas como dançava, não pude deixar de dar uma espécie de beijo no alto daquela testa de ignorante, bem ali onde ela repartiu o cabelo. Ficou danada. Ei, que história é essa?
Nada, história nenhuma. Você dança um bocado. Tem uma irmã que ainda está na titica do curso primário. Você é tão boa quanto ela. E ela é a melhor dançarina que eu conheço. Veja como fala, por favor. Que finura, rapaz. Uma fidalga, poxa. Vocês são de onde? Perguntei. Mas ela não respondeu. Estava muito ocupada observando o salão. Acho que esperava que o Peter Lorre aparecesse a qualquer instante. De onde vocês são? Perguntei de novo. O quê?